Bom dia, pessoal. A gente vai para a nossa revisão de aula 3, né? Sobre química ambiental, que a gente viu na disciplina. Vamos lá? Então, a gente vai falar estritamente sobre os poluentes ambientais, poluentes que estão no ar, poluentes que estão na água, poluentes que estão no lençol freático, né? No lixo que a gente joga, do esgoto, até da água que a gente bebe, ok? Então, quais são os poluentes do ar, né? Então, nós temos o dióxido de carbono, né, o CO2, o monóxido de carbono, né, o CO, né? Então, qual que é o resultado, então, do CO2? O CO2, gente, é a queima excessiva de um combustível fóssil, né, como a gasolina, o óleo, o carvão. Ele é uma camada espessa desse gás, então, né, impedindo que o calor volte para as camadas mais altas da atmosfera. Então, ele aumenta a temperatura do planeta, ele intoxica as pessoas, o nosso ar que a gente respira, ok? O monóxido de carbono, gente, ele não é muito diferente, né? Só que ele é invisível, a gente não consegue ver, né? Invisível, sem cheiro, né? Então ele sai pelos escapamentos dos carros, né? Das fumaças dos escapamentos dos carros, né? Da queima da combustão desses combustíveis, tá? Então ele pode levar asfixia, morte em ambientes fechados. Então ele é um gás muito perigoso. Em relação aos compostos de nitrogênio e enxofre, né? E o clorofluorocarbono, né? Nitrogênio e enxofre está ligado com a queima natural, né? Carvão mineral, derivados do petróleo, das indústrias, né? Veículos, gases. Ele irrita o olho, né? Ele prejudica também o sistema respiratório, né? Eles estão presentes nas nuvens, então ele fica ali na atmosfera e quando chove pode até dar uma chuva ácida, né? Você recolhe a água dessa chuva, essa chuva vai ser uma chuva escura, uma chuva ácida, né? Que tem bastante poluente, então bastante composto de nitrogênio e enxofre nessa chuva. O CFS, conhecido como cloro, né? Então eu tenho o cloro, o flúor e o carbono, né? Cloro, flúor e o carbono. Então forma a palavra clorofluorcarbono, né? Ele é um componente baseado em carbono, né? Que tem as ligações que liga a dupla com flúor e cloro, tá? Ele é responsável, antigamente se falava que ele era responsável pela redução de camada de ozônio, né? Ele era usado em aerosóis, né, em gases para refrigeração. Só que ultimamente ele está sendo proibido o uso dele, tá? Porque ele também é tóxico, ok? Ainda a gente tem a poluição por poluição e água contaminada, né? Então vamos lá, a gente tem aqui também na nossa região acontece muito que eu percebi que aqui não é todas as comunidades que nós temos esgoto tratado, né? Que nós temos esgoto, eu já vi aqui esgoto correndo a céu aberto. Isso é muito prejudicial para a nossa saúde e para o meio ambiente, tá? Então existe essa contaminação. Esse esgoto, céu aberto, ele vai contaminar o que, gente? A nosso lençol freático, a nossa água potável, os nossos rios que nós temos, que nós tiramos a nossa água doce, que é para a gente beber, ok? A poluição da água provocada por óleo de petróleo, né? Em relação à produção de petróleo. Então tá lá no mar o navio, né? A gente sabe que quando a gente acha o petróleo, então cava-se aquele poço, né? Cria aquela plataforma, né? E recolhe-se esse petróleo, né? Aí eu vou trazer de um lugar para o outro esse petróleo, condicionando em navio. Só que esse navio ele pode vazar esse petróleo, né? Acontecer algum problema com o navio e vazar.
prejudicando toda a fauna e flora do mar, né? Inclusive acabou acontecendo ano passado, não sei se vocês lembram, um navio que não era brasileiro, mas que soltou óleo de petróleo dentro da nossa corrente marítima, né? Até hoje tem os estragos, né? No litoral, foi no litoral baiano, né? No Espírito Santo. Então a gente tem bastante estrago em relação a essa atitude que essa pessoa teve. Poluição da água provocada por esgoto industrial. Então a indústria ela produz, né? Objetivando aquilo que ela quer produzir, o produto que ela quer produzir, e ela larga esse resíduo produzido pela produção, né? Esse dejeto ela larga de forma inadequada, né? Ela não trata esse dejeto e esse dejeto ele é jogado, gente, de forma inadequada, principalmente nos nossos rios, nos nossos mares, né? Causando a poluição dessa água, causando a poluição desses peixes. Então a gente consome esses peixes, consome essa água, mas essa água é poluída, né? Por esse esgoto industrial. Também nós temos em relação à caça e à pesca, né, gente? A velocidade que o homem tem caçado e pescado. Agora a gente sabe que é época de tambaqui aqui na região, né? Que a pesca é favorável, que ela é positiva, que eu posso pescar o tambaqui, mas eu tenho que deixar a reprodução desses animais acontecerem. Então, quando se pede para não houver pesca na época, é porque eu tenho todo um ciclo de produção desses peixes e eles precisam alcançar, fechar esse ciclo para que eles possam se reproduzir, para que eles possam crescer e assim para que eles possam ser pescados, ok? O desmatamento, gente, que é hoje, que acontece muito aqui na nossa região, né? Nós estamos numa região amazônica. Então, Rondônia, infelizmente, esse ano, inclusive, ela está com uma taxa de desmatamento muito, muito alta. A gente tem uma correlação, né, entre a Amazônia legal e a Amazônia não legal. E esses fazendeiros, né, eles entram dentro dessa Amazônia não legal, a própria legal também, não tem uma fiscalização do IBAMA apropriado quanto a esse desmatamento, porque falta técnicos do IBAMA, né? Aqui até é uma região perigosa para nós profissionais da área trabalhar no IBAMA. Infelizmente, eles são massacrados, né? Eles sofrem risco de vida, eles têm que ir lá no meio da mata, lá nessas madeireiras, né? Derrubando essas árvores, desmatando esse ecossistema. Muitas vezes eles queimam os tratores e os maquinários que as pessoas usam, né? Mas infelizmente não se tem mais um controle efetivo, né? Porque é muito desmatamento. Então desmata aquela área, taca fogo no solo, provocando a queimada e faz a implantação da pastagem, gente. Coloca gado em cima. Então, assim, é um problema muito sério que está acontecendo, né? Principalmente aqui na região norte do país, que está acabando com a floresta, ok? Em relação ao desmatamento que ocorre, né? Então, é um processo de erosão do solo, né? Porque eu tiro a mata ciliar, a mata que eu tinha ali, né? Naquele bioma eu desmato e eu implanto uma pastagem, né? Essa pastagem não era desse local. Eu retirando essa mata e queimando o solo, eu tenho uma alta falta de nutriente para esse solo, né? Que vai acontecer a erosão, a degradação, né? Dessa pastagem, desse solo. Por consequência do que? Desse desmatamento, dessa queimada, ok?
Em relação às queimadas, então, né, a gente sabe que são práticas agrícolas, gente. A gente sabe que é o agricultor, pecuarista que queima, ele tem uma cultura ele queima para ele tentar arrumar a pastagem, né? Ele queima para implantar nova pastagem e acaba sempre degradando mais aquele solo. Então ele leva aquele solo ao extremo em relação ao nutriente, gente, em relação à fertilidade do solo. Então o solo fica degradado. A partir de falta de nutriente desse solo, o que vai ficar degradado é a pastagem. E aí, se eu não tratar esse solo, eu não tenho mais um solo fértil, a área é perdida. Antes era uma área de mata, de floresta, de bioma. Agora eu queimei, eu arranquei, eu plantei, eu coloquei o boi para comer e agora eu não vou mais usar essa área, eu vou desmatar a próxima porque eu não sei usar, né? Porque eu não sei fertilizar esse solo, porque eu não sei cuidar da terra. Então, esse é um problema gravíssimo que ocorre aqui. Em relação à poluição com agrotóxico também, né, pessoal, aqui não é ainda tanto, mas lá no sul e sudeste é muito problema com agrotóxico, tá? A gente sente o cheiro do agrotóxico quando tu tá passando por uma plantação de soja, milho, né? Tu sente o cheiro forte do agrotóxico naquela região. Então faz muito mal, ele fica no ar, né? As pessoas respiram, as pessoas que estão passando esse agrotóxico, elas não têm o EPI, que é o equipamento de segurança. Existe um estudo da universidade que eu me formei, que eu participei desse experimento, em que a gente estudou, era um experimento da agronomia com a zootecnia, né? Agricultura familiar, assim, da região oeste do Paraná. Então, abrangiu ali toda a região do oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Santa Helena, né? Todo Ouro Verde, todos aqueles municípios de produção, tanto de leite, né? Mais produção de leite, e de plantação, soja, milho, né? Que tem muito lá. Lá a gente não tem tanta pastagem, né? É mais, você vê muita plantação. Lá o que reina é soja e milho, soja e milho, soja e milho, soja e milho. Então quando tu passa é aquele cheiro horrível de agrotóxico, né? Eu morava em Cascavel, a minha mãe mora em Marechal, e eu tinha que ir de Cascavel a Marechal visitar minha mãe, então todo final de semana eu ia de carro. E você passava então nessas lavouras. E era um cheiro absurdo de agrotóxico. Sempre, sempre, sempre. Então, quando você encontra lá a tua soja amarelinha, né, o que acontece? Eles passam esse agrotóxico e eles passam um componente químico que serve para matar as plantas invasoras. Então, aí tu vê a soja ainda crescendo verdinha, com aquele amarelão de planta invasora. Gente, aquilo lá é veneno puro. Então você sabe dizer quem passou e quem não passou, entendeu? Mas quanto ao experimento, gente, o que que acontece lá? Acontece que tem vários agricultores que eles acabaram se suicidaram, eles cometeram suicídio, né? E o que veio, né, fazer com que eles cometessem suicídio? Então, o que acontecia? Vários e vários agricultores, principalmente da agricultura familiar, gente. Agricultura familiar é a família que trabalha na lavoura, na produção animal, né? Então, é o pai de família que vai lá, é o filho que passa o agrotóxico na lavoura. E eles passam sem equipamento, e esse agrotóxico, ele começa a entrar no sistema nervoso, né, da pessoa. E ele começa a influenciar, então, esse sistema nervoso. Que acontece primeiro uma depressão muito forte, né, uma depressão absurda. A pessoa entra em depressão, continua trabalhando, continua passando o agrotóxico, né, sem equipamento, em contato com esse veneno. Então, o que que acontece? Os que sabem que estão em depressão, porque depressão também não é uma doença muito fácil de,
da pessoa concordar que está com depressão, né? Muitos não demonstram. Então, quando eles tomam remédio, eles continuam passando veneno. Ou quando eles tomam um remédio, já está numa fase da depressão muito alta e eles se suicidam. E o interessante é que desse suicídio, a maioria deles tomam agrotóxico para se suicidar. Então, assim, nós tivemos vários casos, né, que a gente fez a pesquisa, o estudo, então totalmente correlacionado, né, a estatística deu significativa ao uso de agrotóxico, ao não correto uso de IPI e ao suicídio utilizando agrotóxico. Então é muito sério isso, gente. Não é só que o agrotóxico vai poluir o ar ou o lençol freático, ok? Então, para onde vai esse veneno, né? Vai para essas frutinhas de cor bonitinhas que estão lá na gândula do mercado, né? A gente vai lá comprar. Então, a gente lava, né? Só que o agrotóxico a planta já absorveu. Geralmente, a gente consome a casca desse alimento, né? Como que vai tirar a casca do pimentão, né? Como que eu vou tirar a casca do tomate? Como que eu vou tirar a casca do alface? Né? Então não tem, né? Eles estão absorvidos, eles estão nessa camada da hortaliça, né? Da salada, né? Então não tem como. Então vai para a mesa do consumidor, vai para dentro do corpo do consumidor. Então, quais outros problemas que os agrotóxicos trazem, pessoal? Eliminar insetos úteis, como os que fazem a polinização. Aqui estou falando da abelha, gente. Então, a gente está eliminando as nossas abelhas. A abelha, gente, é essencial para o nosso equilíbrio biológico, né? É ela que faz a polinização das florestas, é ela que leva o pólen. Então, a gente acaba eliminando as nossas abelhas, né? Muitos dizem em estudos científicos que quando a gente eliminar as abelhas, a raça humana vai acabar, né? Por quê? Porque é ela que poliniza. É ela que cria as florestas, os biomas, né? Muitas pessoas que aplicam agrotóxico nas plantas não utilizam roupa especial, é o que a professora falou, causando transtorno à saúde, né? Com o uso continuado de agrotóxico, o número de insetos resistentes a esse produto tende a aumentar. Olha aí a chuva de gafanhoto que a gente acabou de ter um exemplo, tá? Quanto ao lixo, gente, a poluição do solo. Então, eu não separo esse lixo na minha casa. Eu não separo o orgânico do inorgânico. Aí eu jogo tudo no lixo ali na frente da minha casa. O lixeiro passa e leva para esses aterros e joga tudo lá a céu aberto. Então, isso é uma contaminação muito grande, tá? Eu preciso ter uma reciclagem, eu preciso separar esse lixo do orgânico do inorgânico, né? Então, o que eu vou fazer com o orgânico? O que eu vou fazer com o inorgânico? A gente tem um exemplo ali da nossa compostagem, né? Que a gente utiliza o nosso lixo orgânico da comida, né? Resto de folha, de comida, de casca de alimento, que eu posso estar fazendo a minha compostagem, né? Para adubar minha horta, para adubar minhas frutas, para adubar minha pastagem, ok? Então eu tenho que ter essa conscientização. E, gente, o brasileiro, ele joga muita coisa fora, né? Como nós somos considerados o celeiro do mundo, né, em produção de grão, em produção animal, o brasileiro ele tem o costume de jogar muita coisa fora. Então esse lixo por quantidade de população é muito alta e ainda por cima ele não tem o costume de separação. Ele não tem essa cultura. Então se torna muito mais difícil. Então nós temos que ter essa consciência, ok? Pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigada e até a próxima aula.